O interesse do índio Davi Guarani Caraí-Popiguá pelas questões políticas relacionadas ao seu povo vem desde cedo. Como a sua avó, antiga cacique, não era fluente em português, era ele quem ficava responsável por auxiliar no diálogo com os Juruás, como são chamados os não indígenas. Davi vive na aldeia Tecoapiaú, ou aldeia do Jaraguá, que fica na zona oeste da capital paulista. Aos 26 anos e pai de 2 filhos, ele é uma liderança política do local. Desde 2009, Davi trabalha como professor na Escola Estadual Indígena Ejecupiambá Arambu, que fica dentro de sua aldeia. Eu nasci aqui, nessa terra. Essa aldeia, ela teve início na década de 60, no início da década de 60, pelo meu avô, Joaquim, que foi o primeiro líder, dessa terra. Muita coisa mudou de lá para cá, Quando eu era criança, eu aprendi a nadar no rio da aldeia, aprendi a pescar, eu aprendi com os meus tios, com os mais velhos, eu aprendi a cultura. A gente tinha rio, a gente tinha peixe, a gente tinha caça, a gente tinha toda uma estrutura para viver de uma maneira mais tradicional. Em 1987, depois de mais de 20 anos de luta, o território da aldeia do Jaraguá foi demarcado pelo Estado. Porém, apenas parte da área originalmente ocupada havia sido considerada por essa demarcação. Davi explica que hoje a luta do seu povo é pela ampliação deste território, que foi reconhecido neste ano pelo presidente da FUNAI, mas ainda aguarda a assinatura de uma portaria declaratória pelo ministro da Justiça para que as terras sejam de fato demarcadas. E foi muito rápido a ocupação das terras em volta, Porque a cidade chegou muito próxima. À medida que o tempo vai passando, a nossa vida fica mais difícil dentro desse espaço. Há muitos anos a gente começou um estudo aqui na aldeia do Jaraguá, que essas terras são chamadas terras do Jaraguá, terra indígena do Jaraguá, TI Jaraguá. A gente começou um estudo junto com a FUNAI para que eles reconhecessem que essa terra é realmente uma terra tradicionalmente ocupada pelos indígenas. No dia 26 de setembro, por volta das 6h30 da manhã, Davi liderou uma manifestação que bloqueou a rodovia dos Bandeirantes por cerca de 2 horas. O protesto reuniu índios de algumas aldeias de São Paulo para reivindicar a demarcação das terras indígenas e a anulação da PEC 215, que transfere do Executivo para o Congresso Nacional o poder de homologação das demarcações das terras, que também ficariam sujeitas a ratificações por parte do Congresso. Todos os povos indígenas têm o costume de ter aldeia grande, porque é uma forma de você sobreviver com mais tranquilidade, você ter espaço, Se você não tem espaço, você não consegue sobreviver. Então nós Guarani, a gente tem o costume de ter sempre um espaço, porque o Guarani é mais tranquilo, mais pacífico, mais sossegado assim, nesse sentido, Então quanto mais espaço, melhor, porque daí o índio escolhe a casa dele, com a família, fica ali. Outro grupo cria uma casa em outro lugar, às vezes é 1 quilômetro de distância, por exemplo, ou 1 hora de distância. Então isso é bom. Agora, por exemplo, em São Paulo, as aldeias elas estão apertadas, porque como o território é pequeno, então as casas elas estão pertinho uma da outra. Hoje, a aldeia do Jaraguá é a menor existente no Brasil e também uma das que mais convivem com a realidade urbana. Muito próximos ao território estão a rodovia dos Bandeirantes e o Pico do Jaraguá, que é um dos pontos turísticos da cidade. Davi transita entre esses 2 espaços frequentemente, conduzindo as questões políticas como uma espécie de porta-voz do seu povo. Para melhorar as condições de quem vive na aldeia, Davi realiza uma série de atividades fora dela. Nessas atividades se inclui o diálogo com o poder público por meio de reuniões do Núcleo de Educação Indígena da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A ideia do grupo é discutir e propor novas diretrizes para a educação indígena no Estado.